Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 9. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão, ela veio em Jerusalém para provar Salomão com perguntas difíceis, com uma comitiva muito grande e camelos que carregavam especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E quando ela chegou até Salomão, conversou com ele sobre tudo que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas, e não houve coisa alguma ocultada da parte de Salomão que ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e a carne da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e também os seus copeiros, e as suas vestes, e a sua subida pela qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia, eu não criei nas palavras deles, até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade da grandeza da tua sabedoria me fora contada, pois tu excedes a fama que eu vi. Felizes são os teus homens, e felizes são estes teus servos, os quais estão continuamente de pé diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus amou Israel para estabelecê-los para sempre. Por isso te fez rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande fartura, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, os quais trouxeram ouro de Ofir, trouxeram árvores de algumins e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de algumins corredores de madeira para a casa do Senhor e para o palácio do rei, e harpas e saltérios para os cantores, e não houve nada semelhante dantes visto na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o desejo dela, tudo o que ela pediu, além daquilo que ela trouxera ao rei. Assim voltou ela e foi-se para sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 676 talentos de ouro, fora aquele que os vendedores ambulantes e mercadores traziam. E todos os reis da Arábia e os governantes da região traziam ouro e prata para Salomão. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido. 600 shekels de ouro batido iam para cada broquel. E 300 escudos ele fez de ouro batido. 300 shekels de ouro iam para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com ouro puro. E havia 6 degraus até o trono com um escabelo de ouro, o qual estava preso ao trono, e apoios em cada um dos lados do assento, e 2 leões de pé junto aos apoios. E 12 leões estavam de pé de um lado e do outro sobre os 6 degraus. Não havia coisa semelhante feita em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era coisa valorizada nos dias de Salomão. Pois os navios do rei iam para Tarsis com os servos de Hirão. Uma vez a cada 3 anos vinham os navios de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim e búzios e pavões. E o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a presença que Deus tinha posto no seu coração.
E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão tinha 4.000 estrebarias para cavalos e carruagens, e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. E ele reinou sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. E o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros como os sicômoros, como as figueiras bravas que há pelas planícies. E eles traziam até Salomão cavalos do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Natã, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões do vidente Ido contra Jeroboão, o filho de Nebate? E Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na casa de Davi, o seu pai. E Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 10. E Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu, de alguma forma, a dolorosa servidão do teu pai e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhes disse: Voltai a mim depois de 3 dias. E o povo partiu. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: Que conselhos vós me dais para voltar a responder a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores bondoso para com este povo, e agradá-los, e falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os moços que haviam crescido com ele, que se punham de pé diante dele. E ele lhes disse: Que conselho me dás para que possamos voltar e responder a esse povo, o qual falou comigo, dizendo: Alivia de alguma forma o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele falaram-lhe, dizendo: Assim responderás ao povo que falou contigo, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo pesado, mas faz tu com que ele seja, de algum modo, mais leve para nós. Assim dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os ombros de meu pai. Pois enquanto meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei ordenou, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu-lhes grosseiramente, e o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos, e respondeu a eles segundo o conselho dos jovens, dizendo: O meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei a isto: O meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra, a qual ele falou pela mão de Aías, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. E quando todo Israel viu que o rei não quis ouvir a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma do filho de Jessé, cada homem para a sua tenda, ó Israel. E agora, Davi, olha pela tua própria casa.
Assim todo Israel foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. Segundo Crônicas, capítulo 11. E quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros, para lutar contra Israel, para que pudessem trazer o reino de volta para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem à sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram às palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Judá cidades para defesa. Ele edificou a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Betsur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Doraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebrom, as quais estão em Judá e em Benjamim, cidades fortificadas. E fortificou as fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de provisões, e de azeite e vinho. E em cada uma destas cidades ele pôs escudos e lanças, e as fez sobejamente fortes, tendo Judá e Benjamim ao seu lado. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel recorriam a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal ao Senhor. E ele ordenou para si sacerdotes para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desses, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham o seu coração a buscar o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor Deus dos seus pais. Então eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si como esposa Maalate, a filha de Jerimote, o filho de Davi, e Abiail, a filha de Eliabe, o filho de Jessé, a qual lhe deu à luz filhos, Jeús, e Semarias e Zaaão. E depois dela, ele tomou Maaca, a filha de Absalão, a que lhe deu à luz Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E Roboão amou Maaca, a filha de Absalão, mais do que todas as suas esposas e mais do que as suas concubinas, porquanto ele tomou 18 esposas e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 70 filhas. E Roboão fez com que Abias, o filho de Maaca, o chefe, fosse soberano entre os seus irmãos, porque ele queria fazê-lo rei. E ele agiu sabiamente e dispersou a todos os seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim e toda a cidade fortificada, e deu a eles provisões em fartura, e lhes desejou muitas esposas. Segundo Crônicas, capítulo 12. E sucedeu quando Roboão havia estabelecido o seu reino e havendo-se fortalecido, que ele abandonou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque eles haviam transgredido contra o Senhor,
com 1.200 carruagens e 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios, os suquitas e os etíopes. E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio até Jerusalém. Então veio Semaías o profeta até Roboão e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me abandonastes, e portanto eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Eles se humilharam, portanto não os destruirei, mas concederei a eles algum socorro, e a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia, eles serão seus servos, para que possam conhecer a diferença que há entre o servir-me a mim e servir os reinos das terras. Assim Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. No lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze e lhes confiou nas mãos do chefe da guarda, que guardava a entrada da casa do rei. E quando o rei estava na casa do Senhor, vinha a guarda e os levava, e os trazia novamente à câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor volveu-se dele para que não o destruísse por completo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Assim o rei Roboão fortaleceu-se em Jerusalém e reinou, pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel para lhe colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E ele fez mal porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Ora, os atos de Roboão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Semaías e do vidente Ido acerca das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão continuamente. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em um ano. Se você caiu nesse canal por um acaso, se foi convidado, se chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica acompanhada juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando uma nova postagem for feita e fará sua leitura juntamente conosco. Você encontra o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E a todos que já têm feito essa leitura diariamente, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.